Brasileira detida pelo ICE ligada à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, é libertada e novos documentos revelam um conflito judicial de custódia envolvendo a família Leavitt. Nos Estados Unidos, um caso de xenofobia viraliza depois que um homem liga para o 911 pedindo que mande o ICE, apenas porque o entregador da Amazon falou em espanhol. E no Texas, a patrulha de fronteira monta barreiras surpresas e novos pontos de checagem no interior do estado, ampliando a fiscalização longe da linha oficial da fronteira. Tudo isso e muito mais agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional e também na plataforma de streaming SBT Plus. Inclusive, chegou a hora de você apontar o seu telemóvel para cá, o seu celular e ligar para cá. Apontou a câmera, vai no modo retrato lá, clica em cima, tem uma marcaçãozinha amarela, você vai clicar e vai direto para a SBT Plus. Aproveite, faça o download agora mesmo e receba aí no seu celular, no seu telemóvel ou na sua televisão o melhor do conteúdo em língua portuguesa fora do Brasil e fora de Portugal. Mas se você está no Brasil e em Portugal, você também pode baixar o SBT Plus e acompanhar o que acontece por aqui. E claro, estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A brasileira Bruna Ferreira, mãe do sobrinho da porta-voz do governo de Donald Trump, Karoline Leavitt, ganhou o direito à liberdade mediante o pagamento de fiança. A repórter Aletea Rodrigues tem as informações. A decisão foi tomada nesta segunda-feira. O advogado que representou o governo Trump na audiência não se opôs à determinação do pagamento de fiança de $1.500. Ele afirmou concordar com os argumentos apresentados pelos advogados de defesa de que Bruna não representa um perigo à sociedade e deveria ser libertada. A brasileira foi detida pelo ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, no dia 12 de novembro e ficou presa em um centro de detenção na Louisiana. Antes de chegar ao local, Bruna passou por centros de detenção em Vermont, Filadélfia e no Texas. Na ocasião, ela afirmou que o ICE a transferiu como um gado por vários pontos do país e revela que após seu caso e sua ligação com Karoline Leavitt se tornarem públicos, virou alvo de curiosidade das outras detentas. Em entrevista exclusiva para o jornal The Washington Post, publicada no último domingo, Bruna se emocionou ao relembrar a última vez que viu o filho Michel, de 11 anos de idade, e contou que não fala com ele desde que foi levada pelos agentes do ICE. Na manhã do dia em que foi presa, Bruna havia deixado o filho na escola, com a promessa de que iria buscar a criança no fim do dia. Questionada sobre sua relação com Karoline, a porta-voz da Casa Branca e ex-cunhada, Bruna diz que elas não são melhores amigas, mas que não é verdade que as duas não têm contato há anos. Mesmo sendo beneficiária do DACA, Bruna vai continuar enfrentando um processo que pode levar à sua deportação para o Brasil. E ainda sobre esse caso que tem mexido bastante com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, até mesmo pela proximidade de Bruna com a assessora de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, traz à tona documentos revelados pela rádio pública WBUR, que mostram que Bruna Karoline Ferreira, esta brasileira de 33 anos presa pelo ICE em Massachusetts, enfrentava desde 2015 uma disputa judicial
com Michelle Levitt, irmão da atual secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Levitt, pela guarda do filho de ambos, de 11 anos. No processo, Levitt acusou Bruna de ter fugido com a criança no meio da noite e ameaçado levá-lo ao Brasil. Ela negou, embora um juiz tenha concedido a guarda temporária ao pai, o conflito se arrastou e, apesar de um acordo de convivência, Bruna Ferreira continuou alegando atrasos de pensão e tentou obter a guarda definitiva em 2020. Em 12 de novembro de 2025, quando seguia para buscar o seu filho em New Hampshire, Bruna foi parada por agentes do ICE em Revere, lá no estado de Massachusetts. Ela está detida, e agora já vai ser libertada, aqui nos Estados Unidos, porque ela tinha um visto vencido. A prisão mostra as tensões em uma disputa de custódia de longa data e coloca sob holofotes o envolvimento ainda indireto de membros da Casa Branca num caso de imigração bastante polêmico. Na tarde do último sábado, dia 6 de dezembro de 2025, um vídeo viral nas redes sociais mostra um morador do estado de Wyoming ligando para o 911 e pedindo a atendente para acionar a ICE. Tudo porque o entregador da Amazon falava espanhol no portão de sua casa. Tem esse cara na frente da minha casa que não sabe falar inglês, disse o homem. Você precisa mandar o ICE para ele. O autor da ligação falou com a assistente de voz, a Siri, e o entregador da Amazon filmava tudo, todo o incidente, respondendo em inglês que trabalhava para a Amazon e tentava ir embora pacificamente. Mesmo assim, o morador continuou insistindo e chega a fotografar a placa do carro. O caso reacendeu, inclusive, debate sobre o preconceito linguístico e o uso indevido de serviços de emergência, mostrando como situações corriqueiras podem distorcer por medo, ignorância ou até xenofobia. Até o momento não há informação pública de que o motorista tenha sofrido uma ação policial ou tenha sido detido. Vamos ver essas imagens agora que deixaram realmente bastante pessoas aí atônitas com essa situação. What happened? Why won't you talk? The Amazon. I don't care. You don't speak English. Amazon. Thank you, sir. Have a good night. Yeah. This is Wyoming. This is Colorado. That's what I meant. This isn't Colorado. Yep. This is Wyoming. Thank you. Go back to Colorado. Thank you, sir. Let me see that again. Let me see that again. Mira, señor, yo. Yeah, I got you too. Mira, grábalo Ice también. is the next phone call. No ¿Qué problem. le pasa? Hey, Siri. Ay, Sierra. Dios mío, señor. Call 911. ¿Eh? Que no nos podemos ir. No sé, no me quiere dejar. Yeah, ir. hey, these guys are in front of my house. They can't speak English. Mándate I ya. think you need to call ICE on them. Já no interior do Texas, agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos começaram a montar barreiras surpresas e pontos de checagem no meio do país, onde motoristas são parados e questionados diretamente. Você é cidadão dos Estados Unidos? Essas operações visam documentos de norte-americanos, mas identificar imigrantes em situação irregular, segundo um recente relatório da Associated Press. O programa agora utiliza câmeras de leitura de placas, algoritmos e colaboração com a polícia local para rastrear viagens consideradas suspeitas. Críticos apontam para o abuso de poder e o risco à liberdade civil. Muitos motoristas relatam paradas prolongadas e buscas sem justificativas práticas vistas por defensores dos direitos civis como invasão dos direitos garantidos pela 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Confira. Middle of nowhere. As y'all can see, let's see how it goes here. U.S. citizen? Texan citizen. Thank you. Have a good day. Likewise. So as y'all can see, there's the checkpoint in the middle of 285 south going to what is Sanderson, Texas. Well, stay tuned.
Agentes federais continuam com a ação em massa em Nova Orleans, visando imigrantes indocumentados, sobretudo aqueles liberados após prisões, em uma ofensiva do Departamento de Segurança Interna, o DHS, batizada de Operation Catarrola Crush. A operação mobilizou cerca de 200 a 250 agentes nas ruas e mira até 5.000 prisões nas próximas semanas. Autoridades do DHS afirmam que o alvo são os piores criminosos, acusados de crimes graves como invasão de domicílio, roubo, estupro. Porém, relatórios preliminares apontam que entre os quase 40 presos nos primeiros dias, menos de um terço tinham histórico de crimes graves, o que líderes locais dizem ser um risco de perseguição e detenções arbitrárias. Vamos conferir algumas dessas imagens dessas ações lá em Nova Orleans. Okay, so we're good to go. Roll out. Oh, dale, dale, dale. Dale, rápido, rápido. Vámonos, 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 vámonos. Ayudando, se los llevan a costo de... O filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., afirmou no último domingo que seu pai pode desistir de buscar a paz na guerra da Ucrânia. Segundo o empresário, as conversas por um acordo para terminar o conflito estão mais lentas do que o governo Trump gostaria e que o assunto estaria deixando os americanos esgotados. O pronunciamento aconteceu durante o Fórum de Doha, no Catar. Donald Trump Jr. ressaltou que o público americano não tem apetite para guerras intermináveis e nem para o financiamento contínuo da defesa ucraniana. Ainda segundo ele, o tráfico de drogas seria uma ameaça muito mais clara e presente nos Estados Unidos que qualquer coisa que esteja acontecendo na Ucrânia ou na Rússia. As declarações vêm no momento que a Casa Branca tenta negociar um cessar-fogo com a Rússia após os Estados Unidos inicialmente apresentarem um plano de paz favorável aos interesses do líder Vladimir Putin. Washington pressiona a Ucrânia a ceder parte do seu território a Moscou. O filho do chefe da Casa Branca ainda afirmou que a Ucrânia é um país muito mais corrupto do que a Rússia e que as ambições políticas do presidente Volodymyr Zelensky estariam alimentando a continuidade do conflito. Para ele, o presidente ucraniano é um dos grandes marqueteiros de todos os tempos. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu na segunda-feira, dia 8, que Europa, Estados Unidos e Ucrânia se unam para garantir uma paz justa. Após reunião em Londres com os líderes do Reino Unido, França e Alemanha, apesar do apelo, os aliados europeus demonstraram reservas com o plano de paz proposto pelos Estados Unidos, considerado por muitos como favorável a Moscou. O encontro resultou no anúncio de uma nova proposta ucraniana de 20 pontos, mas Zelensky descartou qualquer cedência territorial, especialmente sobre a região de Donbás, considerada inegociável por Kiev. Com a diplomacia em plena mobilização, o apelo de Zelensky pela unidade marca o que ele chamou de semana diplomática decisiva. O tapete vermelho foi estendido na sede do governo britânico na segunda-feira para uma reunião urgente, enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a Ucrânia para aceitar um acordo de paz proposto com a Rússia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu seus homólogos de Berlim, Paris e Kiev para avaliar as propostas norte-americanas que incluem a cessão pela Ucrânia de territórios tomados pela Rússia. Uma lista com as propostas dos Estados Unidos, que vazou no mês passado, alarmou os líderes europeus pela forma como parecia atender às demandas russas. Estamos com a Ucrânia. E se houver um cessar-fogo,
Precisa ser um cessar-fogo justo e duradouro. Na reunião, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Ucrânia, Europa e Estados Unidos precisam ficar juntos para garantir o fim do conflito. Acho que a unidade entre a Europa e a Ucrânia, e também a unidade entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos, é algo que não conseguiremos alcançar sem os norte-americanos. Mas o chanceler alemão Friedrich Merz alertou que a proposta dos Estados Unidos não é perfeita e enfatizou que os riscos para a Ucrânia e a Europa são altos. Todos sabemos que o destino desse país é o destino da Europa. É por isso que estamos aqui. Estou cético sobre alguns dos detalhes que estamos vendo nos documentos vindos dos Estados Unidos, mas temos que conversar sobre eles. Esse ceticismo se estende da reunião em Londres até as linhas de frente em Donetsk. Na cidade de Kostiantynivka, soldados ucranianos saíram das redes antidrones e se instalaram em casas bombardeadas, tentando ficar fora do alcance dos veículos aéreos não tripulados russos. Este combatente de 32 anos, que se identificou como Dmitro, falou sobre as negociações de paz, comentando que as exigências são como se nós, ucranianos, tivéssemos iniciado a agressão e não eles. A Ucrânia está passando por uma das fases mais difíceis da guerra, que já dura quase 4 anos. As tropas russas estão avançando lentamente no leste, e cidades e vilarejos ucranianos estão sofrendo com cortes de energia que duram horas devido aos intensificados ataques russos à rede e outras infraestruturas cruciais. Autoridades dos Estados Unidos disseram que estavam na fase final para chegar a um acordo. No entanto, até agora houve poucos sinais de que a Ucrânia ou a Rússia estejam dispostas a assinar o documento proposto pela equipe de negociação de Donald Trump. Famílias de vítimas de um ataque militar dos Estados Unidos contra uma embarcação no Caribe exigem respostas. Entre os mortos estaria Chad Josep, pescador de 26 anos de Trinidad e Tobago. Seus parentes dizem que até agora não viram provas de que o barco transportava drogas, como alegado pelas autoridades americanas, e classificam a ação como um assassinato perfeito. A comunidade aponta para a falta de transparência e exige investigação completa. Confira a reportagem. Ataques militares dos Estados Unidos contra barcos no Caribe já mataram pelo menos 87 pessoas, em operações que o governo Trump afirma serem contra traficantes de drogas. Mas Washington forneceu poucas informações sobre quem foi morto nesses ataques ou o que as embarcações transportavam. A família de Chad Joseph está entre aquelas que pedem esclarecimentos. Seus parentes contaram a Reuters que acreditam que o pescador natural de Trinidad e Tobago, de 26 anos, foi morto em um ataque em outubro que destruiu todas as evidências sobre quem estava no barco e o que havia a bordo. A família de Joseph disse que ele tinha ido para a Venezuela, onde também tinha parentes, em busca de trabalho 6 meses antes do ataque. Seu tio, Columbia Salvary, exige respostas sobre a morte do sobrinho. Não se pode sair bombardeando os barcos das pessoas assim, digamos, em águas internacionais e dizendo tráfico de drogas. Onde está a prova? Onde está a prova? A exigência de provas é ecoada por ambientalistas de Trinidad e Tobago, que estão questionando essas operações. Gary Aboud é secretário do grupo Pescadores e Amigos do Mar. Você não pode simplesmente matar pessoas e depois falar sobre isso em termos vagos. Tratam-se de pessoas que alguém ama, que alguém gerou, deu à luz e criou. Precisamos ter compaixão pela humanidade. Não há evidência de que qualquer uma dessas embarcações esteja realmente carregando narcóticos. Não há evidência. Aboud disse que o grupo apoia os esforços contra o tráfico de drogas, mas também pressiona o governo dos Estados Unidos por uma abordagem diferente. Nós apoiamos o esforço de interceptação de narcóticos. Apoiamos o esforço de reforçar nossas fronteiras, ter radares funcionando e embarcações operando bem equipadas, com homens treinados. Mas ninguém está treinando nossos homens. Eles não estão instalando radares para ver embarcações se movendo sobre a água. Estão instalando radares para ver mísseis no céu. Por que estamos nos preparando para a guerra? Especialistas em direito questionam por que os militares estão envolvidos, em vez da guarda costeira, e por que o uso de força letal foi a primeira opção.
Em meio às dúvidas sobre a legalidade das ações, Trump afirmou que os ataques contra os supostos barcos de drogas vão continuar. Qualquer pessoa que esteja fazendo isso e vendendo para o nosso país está sujeita a um ataque. Mas para Abood, a questão vai além do aspecto legal. I only am confused. Por que não há 10 milhões de norte-americanos marchando sobre Washington? Por que o povo norte-americano está dormindo? Eu não consigo entender. Todo mundo está com medo. Certamente, alguém não deve estar com medo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu no último domingo a abertura de uma investigação sobre 2 corpos que foram encontrados na beira do mar, em um povoado na fronteira com a Venezuela. Na semana passada, uma rede de televisão colombiana exibiu uma reportagem sobre os 2 corpos que foram localizados em uma comunidade de pescadores e de vários outros cadáveres que supostamente apareceram do lado venezuelano. Petro afirmou que as 2 mortes podem ter sido causadas por um bombardeio americano no Caribe. Forças militares dos Estados Unidos bombardearam desde setembro cerca de 21 embarcações no Caribe e no Pacífico, supostamente vinculadas ao narcotráfico. Os ataques deixaram mais de 80 mortos. Em meio a crescentes tensões diplomáticas com o presidente Donald Trump, Petro anunciou que os bombardeios são execuções extrajudiciais e critica a política antidrogas de Washington. Recentemente, Trump retirou a Colômbia de uma lista de nações aliadas na luta contra o narcotráfico, por considerar que o país não faz o suficiente para conter o tráfico de cocaína. O presidente americano também impôs severas sanções econômicas contra Petro e alguns membros da família dele. Atualmente, a Colômbia é o país que mais produz cocaína no mundo. Em um movimento surpreendente, na segunda-feira, a Paramount Skydance lançou uma oferta de aquisição hostil de 108,4 bilhões de dólares para comprar a Warner Bros., superando a proposta da Netflix e reacendendo a disputa pelo controle do estúdio e seus ativos históricos. A oferta de $30 por ação em dinheiro, integralmente em espécie, abrange todas as divisões da empresa e busca convencer diretamente os acionistas. A Paramount afirma que os negócios oferecem um valor superior, com menor risco regulatório e conclusões mais rápidas. A guerra pelos superdireitos de séries, filmes e canais está longe de terminar e o mercado agora espera a resposta dos donos da Warner. The battle for Warner Brothers Discovery may be far from over. In a stunning twist, Paramount Skydance on Monday launched a hostile bid worth $108.4 billion, aiming to outmuscle Netflix and challenge the dominance of the streaming giant. Netflix had appeared to win the bidding war last Friday with a $72 billion equity offer for Warner Brothers Discovery's TV, film studios, and streaming assets, including HBO and DC Comics. But Paramount's latest move raises the stakes dramatically. Paramount is offering $30 per share, all cash, for the entirety of Warner Brothers Discovery, providing shareholders $18 billion more in cash and an easier path to regulatory approval. Paramount CEO David Ellison also argued his offer would strengthen Hollywood and benefit consumers with more competition. Some analysts and industry experts see Paramount as the best suitor given Ellison's deep pockets, which are backed by his father, Oracle co-founder and world's second richest person, Larry Ellison. The elder Ellison also has close ties with the Trump administration. Netflix's bid, which comes with a $5.8 billion breakup fee, has already drawn sharp criticism from bipartisan lawmakers and Hollywood unions over concerns it could lead to job cuts as well as higher prices for consumers. President Trump also weighed in over the weekend, questioning the deal. It could be a problem. If Paramount succeeds, it would combine Paramount Plus with HBO Max, creating a formidable rival to Netflix, Disney Plus, and Amazon Prime Video. But Paramount's bid could also face its own level of scrutiny. A Paramount-Warner Brothers merger would boost its dominant position in the studio business,
creating concerns over job losses as the industry rapidly consolidates. Investors are reacting. Paramount shares jumped as much as 7% Monday morning, while Warner Brothers Discovery surged 8% and shares of Netflix slipped about 5%. As exportações da República Popular da China superaram as expectativas em novembro, com um salto de 5,9% na comparação anual, revertendo a queda de 1,1% registrada no mês anterior. Apesar da retração de quase 29% nas vendas para os Estados Unidos, os chineses conseguiram compensar com forte demanda da Europa, Sudeste Asiático, Austrália e entre outros mercados além do Ocidente. Com isso, o superávit comercial chinês ultrapassou a marca de $1 trilhão nos primeiros 11 meses de 2025, um recorde histórico, reforçando a capacidade de adaptação do país frente à guerra comercial em curso. Analistas dizem que a estratégia de diversificação de mercado, estimulada inclusive pelas tarifas de Donald Trump, elevadas e impostas por ele, estão continuando ganhando mais força. Confira a reportagem da Reuters. Exportações da China superaram as previsões em novembro, impulsionadas por um salto nos embarques para mercados fora dos Estados Unidos. Isso ocorre enquanto os fabricantes aprofundam os laços comerciais com o restante do mundo diante das altas tarifas impostas por Donald Trump. A segunda maior economia do mundo intensificou os esforços para diversificar seus mercados de exportação desde que Trump assumiu novamente a Casa Branca. O país asiático vem buscando estreitar laços comerciais com o Sudeste Asiático e a União Europeia. Pequim tem recorrido à presença global de empresas chinesas para estabelecer novos polos de produção com acesso a tarifas mais baixas. Dados da alfândega divulgados nesta segunda-feira mostraram que as exportações da China cresceram 5,9% em novembro na comparação anual. As importações subiram 1,9%, quase o dobro do ritmo de outubro. Os dados mostraram que os embarques chineses para os Estados Unidos caíram 29% em novembro na comparação anual. Isso apesar de o mês ter começado com a notícia de que Estados Unidos e China haviam concordado em reduzir parte de suas tarifas. As exportações para a União Europeia cresceram 14,8% em termos anuais no mês passado. Já os embarques para a Austrália dispararam mais de 1/3. O movimento ajudou a elevar o superávit comercial da China para mais de $111 bilhões em novembro, o maior desde junho. É isso, vamos agora ver a capa do Jornal Comunitário de destaque de hoje do nosso Agenda 47. Vamos lá, diretor, coloca aqui. O Gazeta News, Gazeta Brasília News, lá da Flórida. Carros autônomos nas ruas de Miami, já começou a chegar em Miami, é muito popular em Los Angeles, naquela região ali onde tem os polos de tecnologia, né? Nova regra pode penalizar imigrantes que utilizam benefícios públicos nos Estados Unidos. É destaque aqui. Brasil iguala a Argentina em número de títulos pela Conmebol Libertadores. Dubai é o mais novo polo de turismo global. Muita gente indo para Dubai. A Amazon vai reembolsar milhões de assinantes do Prime. Olha, isso às vezes, né, eles tiram sem a gente saber, isso dá uma confusão danada. E a gente não sabe se pagou, é sempre assim. Mas, gente, estamos finalizando a Agenda 47 de hoje. Quero agradecer demais a audiência de vocês, que cada dia só cresce. E a gente fica muito feliz. Nosso retorno para vocês é trazer sempre notícia com qualidade para que você fique o dia todo informado e possa comentar com seus amigos. E o principal, espalhar. Manda para as pessoas o nosso vídeo. Depois que mandar, pede para ela assinar o nosso canal. Você se inscreve lá, Seaba Brazilian Television, depois você comenta, compartilha, se gostou dá um like, se não gostou dá um dislike, o importante é estar ali engajado, tá bom? E principalmente depois de terminar tudo isso, ó, ativa aqui o sininho das notificações. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui ancorando o Brasil News, trazendo as últimas notícias do dia, do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Aguardo vocês logo mais. Até mais.